A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Mais um dia abençoado para poder pregar a palavra de Deus. E que o Espírito Santo faça morada aqui nesse lugar enquanto estivermos falando da palavra que as mãos poderosas de Jesus possa nos proteger de todo mal e que a palavra possa ser anunciada enquanto é tempo. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.
Entendi. É assim também, só. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Nesse dia abençoado que o Senhor já nos deu. É um grande motivo que nós temos que agradecer. Porque levantamos, inspiramos, estamos aqui mais um dia para glorificar o nome santo de Jesus. Ele é, sempre e foi, sempre será o Deus Todo-Poderoso. Nunca houve nem haverá um Deus tão grande e poderoso enquanto nosso Jesus. A palavra de Deus diz assim em Atos 3:19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E Jesus, ele deu uma ordem para os seus discípulos, quando ele fez aqui nesse mundo, que veio aqui por um período determinado pelo Pai. Jesus, ele veio aqui nesse mundo porque o mundo estava perdido e continua, na verdade. O mundo estava ao caos, mas o Pai enviou seu Filho para que pudesse resgatar um povo que ele escolheu para ele, para ser representante dele. E Jesus, ele veio a este mundo não para dar riqueza, não para dar mordomia para ninguém. Ele não veio oferecer nada material. Mas Jesus veio aqui oferecer o seu corpo. Como diz as Escrituras, que ele padeceu, sofreu, foi humilhado, passou por tudo, motivo para que nós possamos enxergar hoje essas verdades. Ele passou por tudo aquilo para que um dia nós pudéssemos reconhecer o sacrifício de Jesus ali na cruz. Ele veio a este mundo, mas foi rejeitado por este mundo. Ele sofreu, padeceu, foi crucificado e morto. E no terceiro dia ele ressuscitou. E ele ficou um tempo ali com os discípulos. E ele deu uma ordem para eles. Preparou 12 homens, ensinou, preparou, mas ele ia retornar ao Pai. E ali ele disse para aqueles discípulos que ele ia retornar um dia, mas que eles, esses discípulos, pudessem fazer tudo aquilo que ele ensinou. Uma ordem dele foi essa, que está em Marcos 16:15. Ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que se arrepender será salvo, mas o que não quer já está condenado. Aquele que crê será salvo. Por isso que você tem que crer nessa palavra, porque é o puro verdadeiro. Se você querer a tua salvação, convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O mundo foi contaminado pelo pecado, tudo por causa de uma desobediência. E Deus escolheu
uma nação de Israel para representar todas as nações, todos os povos. Jesus veio para essa nação para se representar ele. Mas essa própria nação virou as costas para Jesus. Mas ele ainda deu uma chance para mim e para você, através dos ensinamentos dele, através das Escrituras, para que nós possamos reconhecer ele como nosso único e suficiente Salvador. Por isso que você tem que crer e se arrepender dos seus pecados. Às vezes você pergunta para mim, que pecado? Pecado que Deus iniciou no jardim do Éden. Mas Jesus, ele derramou seu sangue ali na cruz, para que nós possamos ser salvos, pagar o preço que nem eu e você, nem você pudesse pagar. E muitos não reconhecem o sacrifício de Jesus. Mas você tem a oportunidade ainda de se converter, de se arrepender e seguir Jesus. Quero ler uma passagem aqui que se encontra nas cartas aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 em diante. A palavra de Deus diz assim: digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, indistinções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito andamos também no Espírito. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos exorta. Aquele que quer, aquele que almeja, que quer ser participantes da boda do Cordeiro, um dia tem que deixar as práticas desse mundo, que te dá a separação da glória de Deus. Mas aquele que ouve, aquele que lê, e aquele que pratica a palavra do Senhor, a Bíblia diz que esse está salvo. Mas aquele que vive nas práticas mundanas, satisfazendo mais a sua carne, os seus desejos, suas cobiças, suas heresias,
Todos esses serão separados da glória de Deus. O Deus vivo não é um Deus morto, crucificado, está pregado numa cruz na parede. Mas Jesus Cristo, Ele vive e reina para todo sempre. A palavra de Deus diz: andai em espírito, não cumprireis a consciência da carne. Ou seja, a palavra de Deus nos orienta para que nós não andamos mais como antes, no passado, mas reconhecer a morte de Cristo, a morte de Jesus, que nos dá a salvação. Mas quem vive fazendo as práticas mundanas, com certeza não verá a glória de Deus. Mas Jesus, Ele mesmo se despiu da sua glória, do seu trono, e veio a esse mundo para que nós hoje pudéssemos enxergar essa verdade. Essa verdade o mundo rejeita. O mundo rejeita Jesus. O mundo vive nas práticas da prostituição, da idolatria, da feitiçaria, e virando as costas para Jesus. Mas a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele mesmo entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não, só vou pegar um negócio aqui. Por isso você tem que crer nas Escrituras. Você tem que crer nessa palavra. Que a Bíblia diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Busca o Senhor enquanto tempo, porque os dias estão próximos para tudo acabar. Tudo isso aqui que tem nesse mundo um dia vai se acabar. Está próximo. Está próximo o fim. Mas o mundo não vê, porque está envolvido nos seus desejos carnais e mundanos. O povo vive para lá, para cá, despreocupado mais com o seu dia, preocupado em ganhar dinheiro, preocupado em viver de acordo com os seus desejos. Mas a palavra de Deus fala que nós não temos mais que fazer a nossa vontade, mas a vontade do Espírito Santo. Esse Espírito do próprio Jesus, depois de morto, crucificado, ele se retornou e disse para os seus discípulos que ele ia retornar ao Pai, mas enviaria o seu Espírito, o seu Consolador, para que nos guiasse os caminhos, para que nós possamos ser salvos, obedecer o Espírito Santo. Mas nós vemos que não é isso que esse mundo faz. Esse mundo vive mais e correr atrás daquilo que não edifica a sua vida. Mas uma coisa eu quero dizer para você: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa.
começando a chover aqui, Dracena, dando uns pingos de chuva abençoada. E a palavra de Deus diz: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Mas quem não é, rejeita a palavra de Deus, despreza e não dá importância. Mas a palavra diz: ai de vós que despreza a palavra de Deus. Ai de vós, porque naquele dia a cobrança vai chegar. A cobrança vai chegar. Mas o mundo não está nem aí, preocupado. Mas a palavra de Deus vai se cumprir na vida de todos. E a Bíblia está se cumprindo. A Bíblia, o que está escrito está se cumprindo, página por página. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele disse em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que nós saímos para pregar a palavra, de anunciar o Evangelho, para você que quer a salvação, e se arrepender dos seus pecados, e voltar para Jesus, enquanto é tempo. Por isso ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o Rei. E na glória, no céu não entra pecado. Se você realmente quer ser salvo, você tem que confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador, e se arrepender dos seus pecados, e viver uma vida consagrada a Ele. Não mais fazer as coisas que você fazia no passado, mas ter uma vida para Jesus, porque somente assim entrará no reino de Deus. E o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a nenhuma religião, não é pertencer a nenhuma denominação, mas servir a Jesus Cristo. É o único e suficiente Salvador da minha e da tua vida. Mas se você quiser realmente ter uma vida com Deus, você tem que voltar a Ele, deixar as práticas mundanas, deixar as práticas que contaminam, e viver somente para Jesus Cristo. Porque Ele disse em João, em Atos 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho a não ser por Jesus Cristo para ir até o Pai. E muitos ficam aí buscando outro caminho, com sua idolatria, escolhendo um Deus para ele, achando que esses deuses de gesso, de barro, ou seja lá como for, foi feito, que não faz nada para te salvar. Mas aquele que pode te salvar foi aquele que entregou a sua vida ali na cruz e morreu, e hoje vive e reina para todo sempre. E no céu, ninguém vai estar do lado do Pai se não se arrepender e viver uma vida consagrada a Ele.
E no céu jamais vai entrar a prostituta, o bêbado, a não ser que se arrependa dos seus pecados. E o Espírito Santo se manifesta na vida daquele que se arrepende e dá ouvido para a palavra do Senhor. O mundo está cada dia mais na decadência. O povo vive na perdição. Mas ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O mundo é o que nós estamos vendo aí. Pessoas com depressão, gente tirando sua vida todos os dias, pessoas se matando, porque é isso que o diabo quer. Antes que se arrependa, se mata. E ninguém tem o direito de tirar sua própria vida, porque aquele que deu, ele mesmo tira quando ele quer. E se Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu Filho Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer ter uma vida eterna ao lado de Jesus? Começa a mudar a tua vida a partir de hoje. Começa a ter uma vida consagrada ao Senhor. Não vivendo mais de acordo com a tua vontade, mas a vontade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só habita naquele que se arrepende e quer levar a vida com Cristo. Quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Nunca houve nem haverá um Deus tão grande e poderoso como nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Atos 4:12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que seja salvo. Somente Jesus que há salvação. Mas as pessoas ficam buscando salvação escolhe o seu Deus que não faz nada, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda. Estão ali adorando, estão ali olhando diante dessas imagens que não pode fazer nada por você. Engraçado que a gente prega, fala do verdadeiro Deus, mas as pessoas não acreditam na palavra do Senhor. Mas não importa. A Bíblia diz para a gente pregar em tempo e fora de tempo. Quer ouvir ou deixa de ouvir, mas a verdade tem que ser pregada. A verdade tem que ser anunciada até que o Senhor Jesus volte. Está prestes a sua volta. Está muito próximo. A Bíblia diz que os sinais viriam dos fins dos tempos. Que antes dele vir, ele iria dar o seu sinal, para que as pessoas pudessem ver e se converter dos seus maus caminhos. Antes disso tudo acabar, os sinais ele vai mandar.
E ele diz, em sua palavra, quando ouvires guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é lícito que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Será que você não está vendo isso acontecendo ainda? Guerra para tudo quanto é lado. A fome, a peste, as doenças estão aí acontecendo. Tudo isso é um sinal que o próprio Jesus disse. Os sinais dos fins dos tempos. Mas o povo está tão distraído com as coisas desse mundo que não presta atenção nos acontecimentos. Não presta atenção em tudo isso que está acontecendo. Já estou aqui já. Mas os sinais dos tempos Tá bom? estão acontecendo. Ah, tá bom. Tá. Eu só vou passar ali rapidinho. Não, só para tirar 2 motos para fora. Pode ficar em paz. O final de tudo está próximo. Antes dele vir, os sinais iriam acontecer, que são esses sinais que todos estão vendo. Que a fome, guerra, as doenças espalhadas para tudo quanto é lugar. Tudo isso é para mostrar os finais dos tempos. Ele diz, mas todas essas coisas são princípios das dores. O mundo vive em dores, sofrimento. Mas não busca o verdadeiro que pode aliviar a sua dor. Muitos enfiam o seu desespero nas drogas, na bebida alcoólica, fazendo tudo aquilo que está matando o seu corpo. Mas não busca o verdadeiro Deus que pode solucionar o problema da tua vida. Todos isso são os princípios das dores. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o que nós vemos nesses últimos dias. São os falsos profetas que mentem e enganam as pessoas, prometendo coisa que não vai se cumprir, só para enganar as pessoas. Tudo isso é sinal dos fins dos tempos. Os mentirosos. O duro é que as pessoas dão ouvido aos profetas mentirosos que oferecem tudo aquilo que não vai se cumprir. Mas o povo gosta de mentira. O povo gosta de viver na mentira. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está na hora de você acordar. Está na hora de você se despertar. Porque o mundo vai se acabar. Jesus Cristo disse que não iria deixar, que viria como um ladrão de noite. Não sabe se é de dia, se é de noite. Que ia pegar esse mundo desprevenido. Por isso que a palavra tem que ser pregada, para que você possa estar prevenido para a grande volta de Jesus. E ele diz, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. As pessoas não creem mais. Não creem mais naquilo que foi escrito. As pessoas não creem mais nem que Jesus vai voltar. Já estão envolvidas nas coisas desse mundo
que não crê mais na volta de Jesus. Mas ele diz que vai pegar esse mundo de surpresa. Mas aquele que preservar até o fim, esse será salvo. O que se preservar até o fim, esse será salvo. Firme em Jesus Cristo. Firme nas promessas dele que vai se cumprir. E esse Evangelho de Jesus Cristo, do Reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, e então virá o fim. O fim está próximo. O fim de tudo isso aqui está próximo. Por isso que você tem que acordar. Acordar do sono profundo. Acordar e ver tudo que está acontecendo para o retorno do Pai, do Mestre, para buscar um povo, uma igreja que esteja pronta, uma igreja que eu falo não é prédio de 4 paredes, mas são pessoas que têm Jesus Cristo como seu único Salvador da sua vida, e aceita Ele como seu Salvador, e leva uma vida de acordo com a vontade do Pai. Liguei a moto que já está aqui na frente já, tá? Somente esses Tá bom, não? serão chamados seus filhos. Somente esses que obedecem a sua palavra e os seus ensinamentos. Mas o fim está próximo. O fim está chegando. Muitos não acreditam mais na volta de Jesus. E diz, não, disseram que ele vai voltar. Há anos, essa mesma palavra. Mas ele não deixou nem dia, nem hora. Não sabe se é de dia ou se é de noite. Mas a verdade é que ele vai voltar. Vai voltar para levar os seus filhos, a sua igreja, o seu povo. E aqueles que não creem nessa palavra, que não creem no Evangelho, que não creem na volta do Senhor. A Bíblia diz que esses serão lançados no lago de fogo e enxofre, com o inferno. E muitos não acreditam na volta de Jesus. Muitos não acreditam no inferno. E nem faz questão de acreditar. Porque quer viver da sua maneira. Está fazendo a sua própria vontade. Mas vai chegar o dia que você vai ter que ficar diante de Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que todos irão prostrar diante do Senhor. Todos se prostrarão diante do Senhor. E ali a sentença vai ser dada. Ali vai ser o fim. Para onde você vai? O destino para onde que você vai. Porque existe o inferno e o céu. Quem for de Deus estará com Ele para todo sempre. Mas aquele que não for, a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Arrependei-vos, o fim está próximo. O fim está próximo. E o que você está fazendo? Continuando na mesma vida?
continuando na prostituição, continuando na idolatria, vivendo a vida na bagunça, vivendo uma vida para satisfazer a tua carne, os teus desejos, esquecendo daquele que veio a este mundo sofrendo, derramou seu sangue para te salvar, e viram as costas para Jesus. Porque muitos acham que vivendo da sua maneira vai ser salvo. É engano, é mentira. Não vai ser salvo. Porque existem muitos enganadores dizendo que todos serão salvos. Mas a Bíblia é bem clara. Aquele que não tiver de acordo com a palavra do Senhor serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Por isso que você tem a necessidade de se arrepender e reconhecer Jesus como teu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Arrependei-vos e se convertei-vos. A Bíblia diz assim, em Efésios 3:14. Por causa disso, me ponho do joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos vão ter que se prostrar diante de Jesus. Todos do olho vão ter que se dobrar diante do Pai. Todos. Não vai escapar um. E naquele dia vai ser um dia terrível para os perdidos. Mas para os salvos vai ser uma grande alegria. Para os salvos vai ser um dia de vitória. Mas os perdidos vão receber uma palavra. Uma palavra que ninguém quer ouvir. E essa palavra vai ser a maior tristeza que você pode ter. Porque os salvos irão morar com o Senhor. Mas os perdidos, a palavra de Deus fala assim: naquele momento, eu tenho que ouvir essa palavra: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Maldito, porque você não deu ouvido, você não se arrependeu, você não quis cuidar da sua vida. Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. É a palavra mais triste que você já ouviu na sua vida. Por isso que você tem que mudar de vida, de atitude, enquanto é tempo. Enquanto é tempo, enquanto você está vivo, está respirando. Porque após a morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Está lá em Hebreus 9:27. O juízo de Deus. Que após a morte, segue-se o juízo.
Não tem negócio de purgatório. E você disseram para você que você vai ter que estar purgando. Não. Não tem mais solução depois de se morrer. Tem dois caminhos, ou céu ou inferno. Não tem dois caminhos. Ou se arrepende enquanto é vivo, ou não tem nada a ver com depois da morte, não tem chance nenhuma. Em Hebreus 9, 27 diz assim: E como aos homens está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Por isso que a Bíblia é bem clara. E como aos homens está ordenado a morrer uma vez, depois disso segue seu juízo. Os que morreram com Cristo terão a salvação eterna para morar com o Pai. E aquele que morrer sem Cristo, esse vai ter a segunda morte para todo sempre, e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Arrependei-vos enquanto é tempo, porque você não vai ficar purgando. Você não vai ficar purgando em lugar nenhum. Todos vão ter que se prestar diante do Senhor. E a chance de você ter uma vida com Deus é hoje. Mudança de vida. Sem mudança de vida, não há transformação. Por isso você tem que mudar. Se você estiver nos caminhos errados, se conserte enquanto é tempo. Porque muitos falam: muitos vivem iludidos. Eu sou de Deus. Eu vou na igreja, já é o suficiente para mim ser salvo. E sem dano seu. É mentira. E na igreja é fácil. Vai lá para se apresentar. E a salvação somente em Jesus Cristo. Faça a vontade do Senhor enquanto é tempo. Arrependa dos teus pecados. Entra no teu quarto e confessa os teus pecados. Porque a palavra de Deus fala que Ele está pronto para ouvir. Para ouvir e perdoar os teus pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia, ela é bem clara, para que eu e você possa obedecer.
Por isso eu prego para você, falando de Jesus, e o que Ele quer de mim e de você, obediência. Obedecer a sua palavra. Porque em Apocalipse 21, 27 diz assim: e não entrará nela, ou seja, no reino de Deus, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e a mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Se você não se arrepender e confessar os seus pecados diante do Pai, e não ter uma mudança de vida, o teu nome não estará escrito no livro da vida. Porque a Bíblia é bem clara: só entrará no reino de Deus aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida. Somente esses. E são poucos que vão entrar. Porque muitos não querem se converter, não querem se arrepender, e levando uma vida mundana. E a Bíblia disse, em Apocalipse 21, 8: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e os fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Escapa você. Escapa enquanto pode. Escapa quanto você pode. Porque o fim está próximo. Que você se arrependa e volte para Jesus. Enquanto há tempo, enquanto você está respirando, porque depois que você morrer não tem mais jeito, já era, acabou. Depois que você morrer, não tem mais como se arrepender, não tem mais como você, alguém ficar acendendo vela para você, fazendo isso no próximo dia. Enquanto você vive, arrependei-vos e se convertei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Acorda e se converta, o fim está próximo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.
irmão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica todos com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.